Fábio França, o IBGE é uma fonte extraordinária de informação para a gente entender o nosso Brasil. Ele faz várias pesquisas. E uma das pesquisas que o IBGE faz é uma pesquisa com base em dados de cartórios. É uma pesquisa estatísticas do Registro Civil. O IBGE que divulga. Divulgou hoje, quarta-feira, os dados. São cartórios do Brasil inteiro. Então você compõe um quadro estatístico do Brasil, que quando você junta com o censo, você vai dando uma olhada, né? De onde viemos, para onde estamos indo. E é muito interessante, porque falar sobre o Brasil, falar sobre a sociedade brasileira, é um convite à reflexão, ou um convite a falar bobagem, falar coisas que não fazem sentido. As mulheres estão tendo cada vez mais filhos e as camadas mais pobres têm mais filhos e com esse monte de filho, e aí depois o Bolsa Família, e aí você ouve umas baboseiras. Quando você vai ver os números, é muito interessante. Do ano passado para cá, todas as faixas etárias, todas as regiões, caiu o número de nascimentos. Caiu o número de nascimentos. Aonde caiu mais o número de nascimentos? Nas regiões mais pobres. Caiu o número de nascimentos em 6,7% no Nordeste, por exemplo, contra uma queda de 2,6% no Sudeste. Caiu 3,8% no Norte, por exemplo, contra uma queda de 0,7% no Sul. No Centro-Oeste caiu 1,6%. Então, caiu o número de nascimentos. Agora, olha que interessante. Mesmo caindo o número de nascimentos e dado o número de óbitos, você teve 2,5 milhões de nascimentos em 2022, nós estamos sempre considerando os dados atuais, dados de 2 anos atrás, porque eles fazem a contabilidade de 2022, analisam ao longo de 2023 e você divulga no começo de 2024. Então, assim, é um hoje que não é 2024, é um hoje que é 2022, mas esses são os dados mais atuais que a gente tem. Mas é interessante ver o seguinte, o crescimento da população brasileira, que o IBGE já mostrou que é menor do que se imaginava quando saíram os dados do censo, está apontando para, em 10 anos, a população brasileira começar a cair em números absolutos. Não é crescer menos, cair. Porque as mulheres estão tendo um número menor de filhos, bem menor de filhos do que já tiveram em outros tempos. E a taxa de mortalidade, ainda que as pessoas vivam mais, não é algo que você possa decidir, né? Você pode decidir, eu vou ter 6 filhos, eu não vou ter filho nenhum. Mas você não pode decidir, eu não vou morrer. Então, a morte você não controla. Você pode melhorar o grau de consciência da sociedade por uma alimentação mais saudável, contra o tabagismo, por uma cultura de preocupação com o exercício físico, por um sistema de saúde mais eficiente, exames regulares, conscientização para prevenção de doenças, né, de diabetes, de câncer, e evidente que isso tudo conta, né? Mas você não tem como evitar certas coisas, né? Você não tem como evitar ou contornar a sua realidade genética, ainda que existam avanços extraordinários na ciência que vão permitir que você consiga agir, e já permitem, muito antes dos males e das doenças aparecerem. Mas o número de filhos você controla. Você controla. E como todo mundo sabe que é caro e a renda não está aí dando sopa, as mulheres, e eu digo as mulheres porque só as mulheres têm filhos, então não falo os casais, quando em termos estatísticos são as mulheres, elas acabam tendo um número menor de filhos. Mas é interessante você ver, por exemplo, em 2000, 22% dos nascimentos estavam ligadas a mães com menos de 20 anos. 22% dos nascimentos. E 22% dos nascimentos com mães entre 30 e 39 anos. Então estava empatado, abaixo de 20. 22%, entre 30 e 39, vai entre 30 e 40, 22%. Pois, o número de mães abaixo de 20 anos
caiu de 22% para 12%. Então a ideia, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais cedo, alto lá. As adolescentes, as pessoas estão tendo filhos cada vez... Não é verdade. Caiu de 22 para 12. De 2000 para 2022. E aumentou de 22 para 35, quase, o número de nascimentos de mães entre 30 e 40 anos. Então as mulheres estão tendo filhos mais tarde e não mais cedo. Se as mulheres começam a ter filhos mais tarde, obviamente o número de filhos que elas vão ter tende a ser menor do que se ela começa a ter filhos antes dos 20. A chance de uma mulher que tem um filho antes dos 20 ter outro 10 anos depois é maior do que uma mulher ter filho aos 35 e ter outro 10 anos depois. É maior. Bom, total de nascimentos no Brasil, 2,5 milhões de nascimentos, números redondos. Com 1,5 milhão de óbitos, você está falando num crescimento de 1 milhão de pessoas, que é o menor crescimento dos últimos tempos. São 4 anos seguidos de queda. Mas ainda assim, e aí isso é olhando para trás, né? Você olha o número de crescimento, você fala, olha, nos últimos 50 anos o Brasil vem tendo um número menor de crianças e tal, é o menor número de crescimento, tudo bem, isso é olhando de 50 anos para cá. Mas você olhando para frente, olha que desafio o país tem. É uma Irlanda de crescimento por mandato presidencial ainda. É um Portugal a cada 10 anos. O que significa isso? Em vaga de escola, hospital, ponte, cidades, prédios, ruas, transporte público, sabe? Universidade, emprego, oportunidade. É uma coisa muito importante. Então, olhar para isso é algo importante demais. E esse estudo dá a oportunidade para a gente refletir sobre a nossa sociedade, sobre as verdades que não são verdadeiras, essa ideia maluca de que os pobres têm um monte de filhos, os ricos são mais conscientes, sabe, esse monte de besterol que a gente ouve falar nas rodas, no clube, no trabalho, nos grupos de WhatsApp. Essa sociedade que está ficando dependente da Bolsa Família. A turma olha só, se no Nordeste brasileiro você tem uma redução brutal de natalidade, existe uma preocupação, existe um olhar. Olha, a vida está mais difícil. É muito interessante ver essa transformação. A sociedade é uma sociedade em movimento. O Brasil é uma sociedade em movimento. E o Brasil é uma sociedade com um grau de mobilidade que já foi muito maior, mas ainda é muito forte. Uma pessoa que nasce na Alemanha hoje, e o pai dele é serralheiro, a chance dele ser serralheiro é enorme. E é ótimo que ele possa ser serralheiro, profissão extraordinária. Mas se ele quiser ser médico, ele vai rebolar. Vai ser difícil. Aqui no Brasil, o que você vê são histórias incríveis de ascensão. Seja porque a pessoa era serralheiro, aí o filho começou a trabalhar com o pai como serralheiro, dali a pouco ele tem uma rede de serralherias. Daqui a pouco ele já abriu uma pequena metalúrgica. Ou então, uma boleira que faz bolo na França, a filha vai ser boleira. Aqui, a boleira que faz bolo no Brasil, a filha pode ser dona de uma empresa, de uma franquia de doces. Essa possibilidade existe. E a gente vê isso acontecer. Isso é maravilhoso, porque isso traduz a sociedade, a economia de mercado, o lado privado do nosso país, as oportunidades que estão aí. É incrível. São histórias incríveis. Histórias que emocionam. Histórias de pessoas que viveram e não puderam estudar, tiveram filhos e filhas que conseguiram chegar no ensino médio e os netos estão na universidade, às vezes numa geração conseguem fazer essa passagem. Isso é incrível.
E a renda aumenta em função disso, a possibilidade de renda aumenta em função disso. E isso é um recado para todos nós, um estímulo para todos nós e um grande recado para o governo. Não atrapalha. Não vem querer me controlar. Não vem querer me dizer para onde eu tenho que ir. Deixa que eu decido. Não me sufoca. Não vem roubar o meu dinheiro. Deixa eu trabalhar. Deixa eu cuidar da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Eu não preciso de você me dizendo o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Deixa esse dirigismo para os países vagabundos e deixa o Brasil em paz. E governante deixar o país em paz é uma dificuldade, porque todo governante acha que tem uma ideia extraordinária para dizer para onde a gente tem que ir. Pois a resposta do IBGE, com base nessas estatísticas dos cartórios, é a seguinte: nós temos voo próprio, nós vamos para onde a gente quiser ir. Então são dados muito interessantes que apontam um crescimento que não tem a ver com os interesses governamentais, orientações governamentais, políticas do BNDES, ideias do Ministério, da Receita Federal, do ministro disso, ministro daquilo, ministro disso, que tem 40 ministros lá. Eles não têm nada para nos ajudar, nada. Eles não podem nos ajudar em nada. Eles podem não nos atrapalhar. Cada ideia que não dá certo deles lá é um ganho para nós. Cada ideia que dá certo é dinheiro a mais que eles vão tomar da gente. Então, excelente pesquisa, vale a pena olhar com calma. A gente vai falar mais dela ao longo do Band News no meio do dia. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.